2 João, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Os irmãos acharam? Digam amém. 2 João: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Meus queridos, eu comecei a falar semana passada sobre 2 João, e eu decidi hoje, inclusive, nem trazer minhas anotações para compartilhar com os irmãos, porque eu quero terminar isso aqui hoje. 2 João, nós estamos estudando, e eu falei para os irmãos semana passada, que João agora, na sua segunda carta, ele escreve à igreja, não é? Eu expliquei para os irmãos que a senhora eleita, a qual ele faz menção nessa carta, é a própria igreja. Ele escreve à igreja fiel, preocupado com a igreja fiel, porque tinha algumas pessoas que saíram pelo mundo pregando inverdades sobre Jesus. Está escrito nessa carta pequena, está aqui no versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, haviam pessoas que estavam andando pelas igrejas, se apresentando como pregadores, como evangelistas, mas estavam pelas igrejas enganando a igreja, pregando mentira, pregando coisas que nada tinha a ver com a palavra. E João, ele escreve essa carta preocupado com a igreja. E ele é tão preocupado com a igreja que ele inclusive recomenda nessa carta que essas pessoas nem devem ser recebidas. Vocês não podem receber essas pessoas na casa de vocês, hospedar essas pessoas na casa de vocês, porque senão vocês vão colaborar com o erro delas. Aliás, ele chega a dizer que nem saúde essas pessoas. Você vê como João era ciumento com a igreja. Vocês nem sequer saúdem essas pessoas, que elas nem merecem a saudação de vocês. Agora, quando eu comecei a falar sobre essa carta, eu mostrei algumas particularidades aos irmãos. Por exemplo, a quantidade de vezes que nós encontramos a palavra verdade nessa pequena carta. Em 13 versículos, nunca a palavra verdade apareceu tanto
quanto aparece em 1 João. Se você prestar atenção, só na introdução do livro, nos 3 primeiros versículos, são 5 vezes, não é? Os quais amo na verdade, não é? Tem conhecido a verdade, por amor da verdade, sejam convosco na verdade. Ou seja, ele fala 5 vezes sobre a verdade. Ou seja, vê o compromisso do apóstolo qual é? O compromisso é com a verdade. Não é interessante? Eu falei semana passada para os irmãos. Irmãos, aconteça o que acontecer, o nosso compromisso é com a verdade, com a palavra de Deus. E nós somos diferentes, somos conhecidos como pessoas diferentes, justamente porque nós prezamos pela verdade. Agora, vamos analisar essa carta aqui de uma maneira objetiva, mas de uma maneira também precisa, para a gente entender de fato o que ela fala. Por exemplo, a gente começar a observar, e você vai acompanhando na sua Bíblia, João escreve à igreja e aos seus filhos. A igreja ele chama de senhora e aos membros da igreja ele chama de filhos. Lá no final, no último versículo, nós vamos ver, no versículo 3 ele diz: saúdam-te os filhos de tua irmã a eleita. Ou seja, além de escrever a uma igreja específica, João também escreve a outra igreja. Significa que ele mandou essa carta provavelmente a mais de uma igreja. A 2 igrejas, a crentes que estavam em outra igreja também, a qual ele também identificou como igreja eleita. Aí você vai ver uma coisa aqui. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele começa declarando o seu amor para a igreja. E ele diz assim, irmãos, você vai observar na maneira como João fala, que ele começa a mostrar para a gente quem é que tem amor pela igreja. E a gente começa a analisar a nossa vida, se a gente está enquadrado nisso aqui. Que João diz assim, o ancião, que é ele, não é? João, conhecido como venerável, ancião, morador da cidade de Éfeso, que também tinha sido discípulo de Jesus. Então ele se identifica, o ancião ou o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Aí ele diz assim, aos quais eu amo na verdade. Ou seja, eu amo a igreja porque eu ando na verdade. Olha o que João está dizendo. Quem conhece a verdade ama a igreja. Quem conhece a verdade tem compromisso com a igreja. João começa justificando, eu amo a igreja na verdade. Ou seja, eu amo a igreja de acordo com a palavra. Ele entende que a igreja é eleita de Deus. Ele entende que a igreja é a noiva do Cordeiro. Ele entende que a igreja não é uma instituição de homens, como as pessoas falam por aí. A igreja, irmão, ela é tão importante, eu já disse aos irmãos, que quando Jesus voltar, Ele não veio nos buscar. Ele não vem buscar Maricégio, Ele não vem buscar irmã Francineuda, não vem buscar o presbítero Samuel. Quando Jesus voltar, Ele vem buscar a igreja. Importa que nós estejamos na igreja como parte dela. Isso aqui é importante porque vez por outra entra na cabeça de alguém aquele negócio, a igreja sou eu, bate no peito, a igreja sou eu não tenho compromisso com placa de igreja, não é, irmão? Meu negócio é na rua. E já pensou, quando Jesus voltar, Ele não vem buscar quem está na rua, Ele vem buscar quem faz parte da igreja, quem tem compromisso com ela. A igreja é a noiva do Cordeiro, nós somos membros da igreja. A igreja na Bíblia é comparada ao corpo, ao qual nós somos os órgãos do corpo. Agora você imagina um órgão que está fora do corpo. Lembra que eu falei isso uma vez aqui? Um órgão que está fora do corpo, ele não sobrevive. Por exemplo, quando você vai fazer transplante de órgão, tem um tempo para o órgão ser retirado do corpo, ser colocado em outro. Não é? Se passou aquele tempo, o órgão não serve mais. Agora, também, se o órgão estiver dentro do corpo e não estiver ligado no corpo, ele também não vai servir para nada, ele apodrece. Você pegar um pulmão seu e deixar ele dentro do seu corpo, sem fazer as ligações lá que precisa ter, ele vai apodrecer. E com o tempo vai fazer mal se estiver lá dentro do corpo, ele vai ter que ser arrancado. O órgão dentro do corpo, ele também precisa estar ligado. Aí João diz, ele diz assim, a senhora eleita e aos seus filhos, o qual eu amo na verdade. Quando ele diz eu amo na verdade, é porque ele reconhece o valor da eleita.
Aí cabe para nós aquela pergunta: nós estamos tendo compromisso com a igreja? Nós temos compromisso com a igreja? O nosso coração está na igreja? Eu poderia falar só aqui, mas eu não vou me deter a isso aqui. Mas só vou fazer uma pergunta porque é o ensino, é para a nossa edificação. Por exemplo, nós estamos dando valor à igreja ou nós estamos trocando a igreja por qualquer coisa? Não é, irmãos? Teve um culto aí que eu acabei com a polêmica. Quando eu disse assim: irmãos, é pecado torcer por um time de futebol? Aí eu mesmo respondi: não, eu não acho que seja pecado. Agora eu vou dizer uma coisa a você: o pecado está em colocar o time de futebol acima de Deus. Porque tem pessoas que colocam, não é? Colocam. E eu vou falar umas coisas fortes. Por exemplo, tem pessoas que pagam R$500 para o time de futebol todo mês, mas não dá 50 centavos de oferta quando a salva passa. Não é verdade? Outro dia eu falei do galo, lembrando do meu galo, de saudosa memória agora, não é, irmãos? Saudosíssima memória, não é? Mas lembrando, é verdade, conheci um irmão que pagou R$10 mil no galo. Um galo índio, que eu digo aquilo é um demônio, um galo com 1,60 m de altura, como é que pode? Mais alto que Thaisa. Mas não é verdade, irmão? Diga aí, marido, um galo com 1,60 m de altura, como pagou R$10 mil no galo. Quando foi de noite, botou R$10 na sala, ficou todo mundo escandalizado. R$10 tu vai dar para a igreja? A gente começa, eu estou falando de oferta, mas tem outras coisas. Por exemplo, deixar de ir à igreja. Eu estou observando muita gente fazendo coisa na hora do culto, fazendo outras coisas, colocando programação, churrasco. Já observou? Na hora do culto, na hora da escola dominical, chega parente de toda qualidade para visitar. Não vou para a igreja porque eu tenho que dar atenção aos meus parentes, tenho que dar atenção ao meu gato, tenho que dar atenção ao meu papagaio. Eu vou deixar de adorar a Deus. Eu não vou nem falar da novela. Vou falar não, que isso é coisa do passado. Isso aí não tem mais ninguém preso na novela aqui. Mas eu vou falar, não, mas não é verdade. Mas tem gente presa a papagaio, tem gente presa a cachorro, a gato, a time de futebol, a parente que chega a vir para visitar sempre na hora do culto, a serviço que só aparece na hora do culto. Mas não é verdade? Aí a minha pergunta: nós estamos dando valor à igreja? Porque João, quando ele escreve, ele diz assim, presta atenção, irmão, isso é um ensino da Bíblia. Isso aí não estou batendo em ninguém, estou ensinando a Bíblia. Porque João diz assim: a igreja e a seus filhos, quais eu amo na verdade. Aí ele diz: e não somente eu. Observe o que está escrito na sua Bíblia. Porque ele diz assim: mas também todos os que têm conhecido a verdade. Ou seja, João diz: eu amo a eleita, e todos os que conhecem a verdade também amam a eleita. Daí a gente deduz o seguinte, se tem alguém que não está dando valor à igreja, o que a gente deduz pela palavra? É porque não conhece a verdade. Se conhecesse a verdade, dava o devido valor à igreja. Eu falei uma coisa domingo aqui, depois da escola dominical, bem forte. Eu disse assim: irmãos, cuidado, porque teve uma geração aí que se perdeu toda. Porque foi na época que começou o movimento diante do trono, louvorzão. Isso andou o Brasil todo, foi uma desgraça para a igreja. Muita gente se desviou naquela década. Eu era líder de mocidade, era uma loucura, só faltei morrer de coração. Porque os jovens não queriam mais vir para a igreja. Não é por causa disso, daquilo outro, tal, e era aquele movimento. E que se desviou de gente naquela época, não está escrito. E hoje a gente precisa cuidar, por exemplo, dos mais jovens da igreja e dos mais antigos também. Você imagina, domingo, os adolescentes, teve um domingo aí, 2 domingos atrás, os adolescentes louvaram o Senhor com hino, e uma pessoa estava ali, onde estava o irmão Claudeci, e pediu para aceitar Jesus. Você imagina, domingo a gente começou o culto com uma pessoa aceitando Jesus. Está lá, Gustavo. No final do culto veio mais um pedir para aceitar Jesus. Aí vai um sujeito e diz que fala mal dos conjuntos da igreja, fala mal dos pastores, fala mal dos indarcos, fala mal das orquestras. O que é que a Bíblia está falando dessa pessoa? Não conhece a verdade. Porque se conhecesse a verdade, amava a igreja e não falava mal da igreja. Irmão, isso é um perigo tão grande. Cuidado com isso, irmão.
Sabe quem é o seu referencial de fé? É Jesus Cristo. E eu vou falar uma coisa para você: ame o pastor da sua igreja. Eu não quero ser amado não. Mas ame o pastor da sua igreja. E agora confundiu a cabeça dos irmãos. Mas ame o pastor da sua igreja. Sabe por quê, irmão? Porque ele ama a verdade, ele prega a Bíblia, ele está mostrando aqui na Bíblia. A referência não sou eu, não estou ganhando 7 mil reais para pregar para vocês não. Mas estou com muito prazer dizendo a vocês: amem a verdade. Quem ama a verdade ama a igreja. E a igreja é uma coisa tão séria, Gabriel, que quando Jesus apareceu ali, teve aquele encontro com o apóstolo Paulo, ainda Saulo. Aí ele disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Você vê, quem persegue a igreja persegue o próprio Jesus. Aleluia. Você imagina, quem fala mal da igreja está tocando onde não deveria tocar. Por isso que eu digo, nosso referencial de fé é a nossa Bíblia. Não deixe a sua igreja, não troque comida boa, meu irmão, por hambúrguer vencido. Porque essas coisas eu nem vou comparar a hambúrguer, quem sabe eu comi um, estava gostoso. Mas tem gente servindo hambúrguer vencido, cheio de bicho, cheio de tapuru. A pessoa come e passa mal, pega uma infecção intestinal. É verdade, deixa de ir ao trabalho, deixa de ir à igreja, deixa de amar a família e passa a ser um rebelde, porque tem pessoas que não conhecem a verdade. Aí você observa o que a Bíblia está dizendo, ó. Aí ele está dizendo: por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. E tem mais, ele começa a falar como uma afirmação. Ele diz assim no versículo 3, ó: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco. Aí ele diz assim: na verdade e na caridade. Ou seja, preste atenção o que a Bíblia está dizendo: a graça, a paz e a misericórdia só estarão conosco se nós tivermos duas coisas na nossa vida: a verdade e a caridade. A verdade e o amor. Você está vendo como isso é sério? Quem ama a verdade, quem conhece a verdade, ama a igreja. E aqui está dizendo, ó, só tem acesso à graça. Para você ver que eu não estou inventando, eu acabei de dizer que Jesus vem buscar a igreja. Quem tem, né, irmãos, quem conhece a verdade ama a igreja. Aí agora João está dizendo assim: só tem a graça quem ama a verdade. Só tem a graça quem tem a verdade e a caridade. A verdade nós já sabemos o que significa. Semana passada eu expliquei a diferença de graça e misericórdia. Domingo eu falei e vou lembrar hoje de novo, pela última vez. Lembre-se que graça é algo que Deus nos deu e a gente não merecia. Por exemplo, quem aqui merecia que Jesus Cristo morresse por nós? Quem aqui era merecedor da graça, do favor imerecido de Deus? Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Nós só estamos aqui, irmãos, e só abrimos a nossa boca e dizemos que vamos morar no céu por causa da graça. Não merecíamos, mas Jesus, Deus nos deu Jesus por nós. A misericórdia é algo que a gente merecia e Ele não nos dá. É algo que a gente merece e Ele não nos dá. Por exemplo, o salário do pecado é a morte. Já pensou se Deus fosse cumprir isso ao pé da letra? Quantos estariam de pé hoje aqui? Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Merecíamos a morte, merecíamos o castigo divino, mas Deus não nos castigou por misericórdia a nossa vida. A misericórdia é algo que a gente merecia, mas Ele não nos dá. Não é, irmãos? E a paz, a Bíblia identifica como a paz que excede todo entendimento. Você observa, só tem isso quem está na verdade. Só tem isso quem está na caridade. Aí preste atenção, porque está na Bíblia. Aí o apóstolo João agora ele vai explicar. Vocês já sabem o que é a verdade. Quem conhece a verdade ama a igreja. Agora quem conhece a verdade também tem a paz, a misericórdia e a graça. Agora no versículo de número 4, ele começa a elogiar os irmãos. Ele diz: olha, eu muito me alegro por vocês. Você observa que João não estava batendo na igreja não, irmão.
Eu também não estou batendo em ninguém aqui, pelo amor de Deus, não vai dizer isso amanhã aí na rua. Meu pastor sentou mal em todo mundo. Mentira. Tá certo? Mentira, eu estou ensinando a Bíblia. João não estava batendo em ninguém. João estava vacinando a igreja. João estava dizendo, cuidado, que muitos enganadores saíram pelo mundo, dizendo que Jesus Cristo nasceu em carne. Aí agora ele diz no versículo 4, ele diz, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Ele começa a esmiuçar um pouco o que é a verdade. Sabe o que é a verdade? Os mandamentos. Quem conhece a verdade, conhece os mandamentos e anda nos mandamentos. Os mandamentos da Bíblia Sagrada. E eu já vou justificar para vocês. Ele não impede que ninguém seja feliz. Quem aqui é oprimido porque é fiel a Deus? Pelo contrário, quem é fiel a Deus é feliz. Aleluia. Quem é fiel a Deus é cheio do Espírito Santo. Tem a paz, tem a alegria do céu na sua vida. Glória a Deus. Né, irmão? Domingo depois da carreata deu uma volta de Scania, meu irmão. Primeira freada, quase eu lanço o passageiro pelo para-brisa. E a esposa dele, mas graças a Deus que a misericórdia eu aprendi. Fui lá, dei uma volta, Fábio, de Scania. Pense num homem faceiro. Pense num homem, como diz os gaúchos, que nem velho de chapa nova. Feliz. Verdade, ganha, marido. Até volta de carreta eu estou dando agora. Né, irmão? Feliz. Quem tem Jesus é feliz. Precisa transgredir algum mandamento para ser feliz? Não. O apóstolo João está falando, eu me alegro porque muitos de vocês andam na verdade. Muitos de vocês andam na verdade e perseveram. Aí ele diz, no mandamento que vocês receberam do Pai. Aí você observa que esse Pai aí está com P maiúsculo. Ele está se referindo a Deus, ele está se referindo à Bíblia. E ele está se alegrando com a igreja, sabe por quê? Porque a igreja a qual ele estava escrevendo era uma igreja de crente. Era uma igreja que andava na verdade. Você está vendo por que eu comecei? Não é, irmão? Pastor que se preza não dá murro em ponta de faca, não. Eu comecei dizendo para vocês como está a leitura da Bíblia. Leia a Bíblia, deixe de preguiça, leia os 3 capítulos por dia. Porque a gente tem que saber os mandamentos de Deus. Você está atento ao que Deus falou, irmão? O que Deus falou está aqui. O que Deus falou está aqui, irmão. Está na Bíblia. Não pare de sonhar que apareça alguém para você para dizer alguma coisa. Né, irmãos? É bom um profeta se levantar e ser usado para a gente. É bom, eu gosto quando isso acontece comigo. Mas enquanto o profeta não se levanta, a gente tem a Bíblia. E cá para nós, quando o profeta se levantar, a gente já tem que ter a Bíblia para saber se o que ele está falando é verdade ou se não é. Não é? É a Bíblia que vai nos dizer isso. Então preste atenção, irmão. João se alegra. Aí ele diz assim, mas agora, se você prestar atenção no versículo de número 5, apesar de estar feliz com a igreja que cumpriu os mandamentos, a senhora eleita, ele identifica a igreja que ele escreve como a senhora eleita. Ou seja, ele não estava escrevendo a qualquer igreja. Ele já dizia que aquela igreja ia morar no céu. Eu estou escrevendo a uma igreja que vai morar no céu. Aí ele diz no versículo 5 bem assim, e agora, senhora, ou seja, e agora, igreja, rogo-te não como escrevendo um novo mandamento. Ou seja, nós não precisamos de novo mandamento, nós não precisamos de uma nova unção, nós não precisamos de um anjo no nosso meio para trazer uma Bíblia ultra mirabolante para ensinar algo, não é, irmãos, terrivelmente novo para a gente. Não precisa, a gente tem a Bíblia, é a Bíblia. A Bíblia não muda. A palavra de Deus não muda. Passa o céu e a terra. Mas essa palavra não passará, irmãos. Tá, aqui é a Bíblia. Aí João faz questão de dizer isso. Ele diz, não escreva um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos. Aí ele fala, qual é o mandamento? Que amemos uns aos outros. Aí agora João fala qual é a principal missão da igreja. Preste atenção, que ele diz que amemos uns aos outros. Se parar aí a igreja vai virar um ponto romântico, não vai? Né? Vou chamar a Thaísa para cá, dar um beijo de novela. Vem cá, Thaísa. Vem não, fica aí. Vem cá, Thaísa. E dou um beijo de novela, né, irmão?
daquele que toma o irmão Francis faz o suco de mangaba primeiro, para convidar o nosso namoro. Depois a gente vai lá e dá aquele beijo de novela que sai aquele cuspe de 1 metro assim, né? Se parar nesse versículo, a igreja vira nisso, vira uma coisa romântica, romântico. Venha cá, rapaz, permaneça como está. Mas João, ele diz que amor é esse. Sabe que amor é esse? Irmão, quer ver uma grande prova de que eu amo a minha igreja? Pense num dia de semana que eu durmo realizado. Eu até durmo, da terça para quarta. Meia horinha, 1 hora, mas eu durmo. É o dia que eu tenho a honra de ensinar a palavra à minha igreja. Ensino com alegria. Você não faz ideia de como eu oro todo dia para esse momento chegar. Porque o próprio João, ele diz assim, ó, e o amor é este, está lá no versículo 6. O amor não é um beijo de novela para a gente ficar, né, na igreja. Pensou, Fábio, vem à igreja, vem aqui, Fábio, aqui na frente com Grace, né, daquele beijo de novela. Não. Ele diz assim, ó, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Olha qual é o amor da igreja. Olha qual é o amor da igreja. Ele está falando a eleita, porque ele diz assim no versículo de número 5, e agora, Senhora, ou seja, ele está falando a igreja, e agora, Senhora, eu não quero falar um novo mandamento, mas é o que você já ouviu, que amemos uns aos outros. Qual é o amor um para com o outro? Aí ele vai explicar aqui, ó, que andemos segundo os seus mandamentos. Sabe qual é o papel da igreja? Ainda é ensinar a verdade. O papel da igreja é ensinar os mandamentos. Você deve se alegrar em vir para a sua igreja, sabe por quê? Porque a sua igreja ensina a verdade. Diga uma coisa, depois da gente aprender a Bíblia assim, a gente não sai parece que poldaram um monte de coisa da vida da gente, a gente não sai mais leve, né? Tirou um monte de coisa, nos ajustou um pouco mais. Porque esse é o amor, que andemos segundo os mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes. Aí João termina o versículo 6, dizendo assim, ó, que andeis nele. Sabe qual é o mandamento? Sabe o que Deus está buscando desde o princípio conosco? Que nós obedeçamos a voz dele. Agora entenda, a voz de Deus hoje está registrado na Bíblia Sagrada. Nós temos que andar segundo a Bíblia Sagrada. Nós temos que viver segundo a Bíblia Sagrada. Não pode não ter caminho alternativo. Não pode, a Bíblia, andeis nele. Foi isso que vocês ouviram desde o princípio. Este é o amor que nós devemos praticar um para com os outros. Quer ver uma coisa? Você imagina, você pega uma pessoa toda desconcertada e você passa a mão assim, Irmã Marisa, vê se eu não estou correto. Senhora que é crente há long time. A senhora imagina, eu vou pegar uma pessoa toda errada, eu vou passar a mão na cabeça, filho, fique assim desse jeito mesmo. Você vai puxar assim, não liga para esse irmão não, você é um bando exagerado. Ah, marido de gravata, para que esse exagero? É para fazer medo a você. Essa gravata é para fazer medo. Porque eu estou escutando o povo falar isso hoje em dia. Outra coisa é eu pegar aquela mesma pessoa errada e dizer, meu filho, eu te amo. E a grande prova de que eu te amo é que eu quero te levar à presença de Jesus. Aleluia. Eu quero te mostrar o caminho da salvação. E o caminho da salvação, sabe o que é? Ame esta palavra. Ande segundo essa palavra. Leia essa palavra, meu irmão. Medite nela dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite, incansavelmente. Olhe para essa palavra. Aqui está o que nós precisamos para nos mantermos de pé. É o que João está dizendo para a igreja. João está clamando à igreja que ele ama. Eu amo vocês, vocês são eleitos. Eu faço parte da igreja eleita. E eu tenho a responsabilidade de mostrar o caminho do céu à igreja eleita. Agora, o caminho do céu, sabe o que é? Ainda são os mandamentos. O caminho do céu é a palavra. O caminho do céu é a verdade. Não mudou e não vai mudar. Aí João justifica. Sabe por que esse exagero todinho? Sabe por que esse exagero? Ele começa a falar no versículo 7. Porque já muitos, se observa, ele está falando de poucos, é muitos. Tem muita gente querendo nos enganar. Você sabia disso? Tem muita gente querendo se aproveitar da gente. Tem, irmãos, tem muita gente querendo nos enganar.
Tem muita gente querendo tirar proveito da gente. Tem muita gente querendo fazer a sua própria fama. Fazer da igreja palco para crescer. Você já observou? Para crescer. Diga uma coisa, esse final de semana eu estava pregando numa escola bíblica de casais para 500 casais. Qual foi o outdoor que vocês viram meu nome por aí? Eu falei para Eduardo, que ia ter o evangelismo, foi? Aí eu disse, Eduardo, eu fui convocado para ir lá, e aí você vai liderar a evangelização. O nosso segundo dirigente, você vai tomar a frente. E foi uma bênção, diga-se de passagem. Mas onde estava o meu outdoor? Porque a igreja não é lugar da gente fazer fama. Igreja é lugar da palavra de Deus ser pregada. Aí a Bíblia nos alerta, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Você observa, eles estavam na igreja. Se a gente for a 1 João, a gente vai aprender. Eles saíram do meio da gente. Não foi verdade? Saíram do meio da igreja. 1 João fala, eles saíram, sabe por quê? Porque na verdade eles nunca pertenceram a vocês. Aí eles saíram e estavam lá enganando. Salmo 1 diz assim, no final, pelo que o ímpio, vou estar o salmo todo, diz, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, antes são como a moinha que o vento dá e espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os impuros na congregação dos santos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios o quê? Perecerá. A mesma Bíblia, ela diz, sabe por que não permaneceram no nosso meio? Que eram ímpios. Aí a Bíblia diz, sabe o que foi que eles fizeram? Eles não puderam permanecer na igreja, porque quem não conhece a verdade não permanece na igreja. Quem não conhece, você vê que o servo de Deus, nós crentes, nós somos que nem coentro. Você gosta de coentro, marido? Na comida eu gosto de coentro. Todo mundo gosta de coentro. Quero ali se brincar, até manteiga no pão, ela bota coentro no meio. Coentro é assim, quanto mais você amassa, mais ele cheira, não é? Tem comida que é assim, arruda. Quanto mais você machuca, mais ela exala o bom cheiro. É o crente. E o crente, ele gosta. Você já viu aquela pregação que a gente vibra? É aquela pregação que o pregador mostra a verdade e ele diz, se conserta porque Jesus está voltando. E a gente chora ao ouvir. Agora o ímpio não aguenta. Quando a gente diz assim, se conserta, ele fica com raiva. Vou pegar a minha carta de mudança e vou embora daqui porque esse pastor é louco. A gente vem para receber uma vitória e recebe uma palavra dura. Mas irmão, vitória não vai levar você para o céu. Não vai levar. Agora a palavra da verdade, ela vai nos deixar pronto para nos encontrar com Jesus naquele grande dia. E a palavra está dizendo, cuidado, muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Aí a Bíblia Sagrada está dizendo, não sou eu, a Bíblia está dizendo assim, este tal é o enganador e o anticristo. Olha quem são essas pessoas, é o enganador, é o anticristo. Ele não tem compromisso com a igreja. Você observa, lembra que eu falei no início? Quem conhece a verdade ama a igreja. Você observa que João está dizendo aqui, muitos enganadores saíram da igreja e foram para o mundo. E agora eles andam pelas igrejas, negando que Jesus Cristo veio em carne. Você lembra o que eles diziam? Eles diziam que Jesus, quando nasceu, não era o Cristo não. Jesus só se transformou no Cristo depois do batismo, quando veio aquela pomba sobre ele, depois ali do batismo, aí ele se transformou no Cristo ali. E na cruz, antes dele sofrer, o Cristo voltou para o céu. E aquele homem que foi crucificado não era Jesus. Já pensou? Agora, se brincar, tem gente que acredita nisso.
Porque a minha Bíblia diz que quando Maria apareceu grávida, o anjo fala com José em sonho de José: não intente deixar Maria, tua esposa, porque o que nela está sendo gerado foi concebido pelo Espírito Santo. E ele salvará o mundo. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que uma virgem conceberia, daria à luz a um filho, e essa criança se chamaria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você observa, no ventre de Maria, Jesus já era Deus, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, não foi concebido por homem. Aí uma criatura anda dizendo que Jesus Cristo não era, aquele Jesus não era o Cristo. Agora você sabia que tem gente fraca do juízo que não lê a Bíblia, que acredita nessas coisas? Acredita, sai falando por aí, mas não se preocupe não, porque a função do pastor não é perder a paciência com ninguém, é ensinar a verdade. Há alguns dias eu venho ensinando: você não tem parte com o inimigo em nada. O inimigo não é exemplo para você em nada. Tire isso da sua cabeça. Eu já tenho dito a alguns de um tempo para cá, todos os dias eu estou dizendo: o inimigo não é exemplo para você em nada. Não pense que o inimigo, não é aquela história que a gente aprendeu na igreja. Eu aprendi pequenininho. O inimigo não vem para você com pata de bode, chifre de boi, não é cara de jumento, sai fumaça e fogo pela boca. Não, ele vem bonito, ele vem vestido de pregador. Só que ele não prega a verdade. Ele até carrega a Bíblia na mão, mas ele não prega a verdade. Ele fica inventando heresia, fica falando mentira. João está dizendo isso. Ele está dizendo: sabe quem são esses? Esses enganadores. Aí ele diz assim: é enganador e anticristo. Tem espírito do anticristo. Blasfema contra Deus. Nega a divindade de Deus. Não é, irmãos? No lugar de querer aproximar as pessoas da igreja, quer afastar. Me diga uma coisa: quando a gente vem à igreja e escuta a palavra, a gente se aproxima de Deus ou não? Agora, quando a gente não escuta, meu Deus do céu, afasta. O papel, uma vez eu estava no culto de novos convertidos, eu era o coordenador geral do discipulado. O irmão começou a ensinar como fazer uma macumba com gato. Você lembra, Thaisa? Começou a dizer: mata o gato, chupa os ossos, não sei o que, com 5 águas de sal. E eu disse assim, eu olhava para o dirigente: você não vai mandar parar não, homem? A igreja lotada, novo convertido, me ensinando a fazer uma feitiçaria com gato. Aí ele disse: mas isso aí eu não tenho coragem não. Eu disse: eu só me autorizo. Você lembra daquele dia? Aí eu fui lá, que é bom contar o testemunho com testemunha presente. Aí eu fui lá e disse assim, peguei no ombro dele, ele: vem cá, Morimar. Vamos supor que sou o pregador do gato. Aí eu fui lá, abracei ele assim, irmão Samuel. Botei a mão no ombro dele, ele falando do gato. Aí eu disse assim no ouvido dele: pare de falar feitiçaria ou sente. Prega a palavra ou sente. Aí saí de perto, aí a igreja, glória a Deus. Porque quando eu saí, posso citar, obrigado. Quando eu saí, ele ficou bem assim. Aí a igreja pensou que eu tinha profetizado para ele, né? Glória a Deus, estou dando glória a Deus. Mas na verdade eu falei uma coisa boa, não foi? Aí ele pegou e disse assim: irmão, foi isso que Deus me deu hoje, agradeço a oportunidade. Aí o dirigente disse: agora eu prego. Aí ele disse: vai lá então. Aí eu peguei o microfone e comecei a pregar, abri a Bíblia e comecei a falar da Bíblia. Jesus salva. Né? Deus mandou Jesus para nos levar para o céu, e preguei, e Deus batizou no Espírito Santo aquela noite. Não, irmãos, cuidado para a gente não se fazer enganador, porque às vezes também esses enganadores influenciam as pessoas, começam a querer falar como ele. Uma vez eu disse a Gelson, com um rapaz que veio aqui: não traga mais ele, porque no lugar de pegar para a igreja, você vê a falta de educação. Rapaz, vem, a gente traz, dá honra, entrega o púlpito da igreja para ele colocar a Bíblia dele, pregar. Daí o cara vem, aí olha para você, vai lá e olha nos seus olhos e ainda bota o dedo na sua cara. Você lembra daquele dia? Põe o dedo na cara. Olha, pastor, prega para a igreja, rapaz. Prega para a igreja. Se eu tivesse em pecado, Jesus me salvava a alma aqui toda semana, rapaz. Cheio de patifaria. Se tivesse de pecado, Jesus nos batizava no Espírito Santo, rapaz. Não é verdade?
Se eu tivesse em pecado, Jesus nem me dava palavra para eu falar para o povo. Vai embora, prega para a igreja, rapaz. Deixa de ser usado pelo anticristo. Não é, irmão? João está divertindo. Aí ele diz assim, olha, sabe por que João está olhando e falando isso para a igreja? Por amor que ele tem pela igreja. Aí você observa a prova disso no versículo 8. Olha a sua Bíblia. Vai acompanhando a sua Bíblia, que ele diz assim, ó. Olhais por vós mesmos, para que não percamos o que tenho ganhado. Aí ele diz assim, ó. Antes recebamos o inteiro galardão. O que João está falando para a igreja? Se vocês derem ouvidos a enganadores, que não pregam a palavra genuína como ela é, sabe o que está acontecendo com você, irmão? Você corre o risco de perder algo mais precioso que você recebeu na sua vida. Lembre-se que Jesus, quando falou para a igreja de Filadélfia, a igreja perfeita, que Deus só tinha elogio para aquela igreja, só teve elogio para Filadélfia, ele disse assim, mas ele não deixou de dizer, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, vocês são uma bênção. Para vocês eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Agora, se você não guardar o que você tem, você corre o risco da sua coroa ser tomada. Não é interessante isso? João ama tanto a igreja que ele está dizendo, olhe por vocês mesmos, homem. Sabe o que está em risco? A sua salvação. Sabe o que está em risco? É a trombeta tocar e você não ver Jesus. Está muito claro na Bíblia. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Eu escutei um homem de Deus falando aqui, ele disse, não, a Bíblia não está falando de salvação. Como não está falando de salvação? Se em seguida ele diz, antes recebamos o inteiro galardão. Nós só vamos receber o galardão se nós estivermos nas bodas do Cordeiro. É ou não é? Se nós estivermos na primeira leva. Primeira leva, Gustavinho, lembra que eu falava isso aqui? Primeira leva, quando a trombeta tocar, vai pulsar a primeira leva, a primeira carrada. Se a gente estiver na primeira carrada, quando chegar no céu, tem as bodas do Cordeiro. O grande banquete de Cristo. Não é verdade, irmãos? Aleluia, com a sua igreja. Não é onde os salvos receberão galardão pelas obras de fé que praticaram enquanto crentes. Aí João está dizendo, tenha cuidado para que vocês não percam o que vocês já ganharam. Tem o risco de perder, irmão. Estão querendo afastar você de Deus. Estão querendo nos afastar de Deus todos os dias. Estão querendo tirar nossa atenção do céu. Mas a palavra está sendo pregada. Aleluia. A palavra está sendo pregada. Vigie. Peça a Deus todo dia, Senhor, purifica os meus ouvidos. Purifica os meus olhos, purifica os meus pés, purifica os meus lábios. Porque estão querendo fazer com que a gente olhe para onde não deva olhar. Estão querendo fazer com que a gente fale o que não deva falar. Estão querendo fazer com que a gente pise aonde não deve pisar. Mas em nome de Jesus, todo espírito do anticristo que esteja querendo afastar essa igreja do caminho da verdade, está repreendido pelo poder que há no Deus que nós servimos. Aleluia! Está repreendido, irmão. Receba a vacina do céu. Aleluia! Louvado seja Deus. Agora tem a vacina da dengue. Já viu a vacina da dengue? A vacina da dengue, a vacina que, né, a prefeitura vai ser pioneira, que está estudando mandar aplicar a vacina da dengue. Mas a vacina da dengue não protege tanto quanto a vacina celestial, que desce de lá, pum, na gente. Não é verdade, irmão? Está aqui a vacina do céu que a gente recebe. Não é? E aquele hino de domingo não pode sair do nosso coração. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Você crê nisso, irmão? Tem essa certeza? Aleluia! Isso não pode sair do nosso coração. Agora João termina. Ele diz assim, peraí, que ele fala, ele diz, todo aquele que prevarica. Sabe o que é prevaricar? Prevaricar é você falhar no cumprimento do dever.
não é? É quando se falha no cumprimento do dever. Por exemplo, quando o funcionário público não cumpre o papel dele como funcionário público, ele está prevaricando. Ou seja, como funcionário público ele tem direito, mas ele também tem a missão. E se ele negligenciar a missão, ele está prevaricando, ele comete um crime. Aí a Bíblia está dizendo, todo aquele que prevaricar não cumprir o dever, seja por interesse pessoal, ou seja por má fé. Aí todo aquele que prevarica, ou seja, todo aquele que não cumpre o dever e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Meu Deus do céu. Que afirmação pesada, né? Que afirmação pesada. Olha só o que a Bíblia está dizendo, Elinor. Todo aquele que não cumpre o seu dever. Ou seja, ser fiel a Deus não é uma escolha simplesmente que a gente faz. Não é um agrado a Deus, é o nosso dever. Como crentes, nós temos dever, nós temos obrigação de sermos fiéis a Deus. Não é, irmãos? Eu não sou, mas você vê que é um dever agradável. Você lembra que lá em 1 João fala assim, que quem cumpre os mandamentos, eles não são pesados? Que os mandamentos não são pesados? Lembra que eu falei isso aqui? Por que os mandamentos não são pesados? Porque o meu prazer é estar na presença de Deus. O meu prazer é fazer a vontade de Deus. Se é algo que a gente faz de coração, não é pesado. Não é pesado. Não é? Eu imagino que algum dia alguém chegou para Thaís e disse assim, Thaís, teu marido é muito chato, abusado, misericórdia. Como é que tu foi casar com um homem desse? Aí Thaís, não é? Com todo o amor que ela tem por mim, ela disse assim, eu amo tanto meu marido que eu nunca percebi que ele é chato. Mas não é verdade, irmão? É verdade. Nunca percebeu que eu sou chato, porque me ama. Mesmo assim a gente está com Deus. Os mandamentos não são pesados para quem ama a Deus. Os mandamentos não são pesados para quem ama a verdade. Aí João diz assim, todo aquele que prevarica não persevera na doutrina, não tem Deus. Está explicado, não tem Deus, precisa de Deus, precisa aceitar Jesus. Aí a Bíblia vai dizer assim, quem persevera na doutrina de Cristo, aí sim, esse tem tanto o Pai como o Filho. Você vai ver, irmãos, nós temos o Pai e temos o Filho. Por isso que nós perseveramos. E por isso que a gente vem ao culto de ensino para aprender. Vale a pena perseverar. Persevere em Deus. Persevere em Deus. Persevere em Deus, em Cristo Jesus. Persevere em Deus, pastor. Nada está dando certo para mim aos seus olhos. Persevere em Deus. Mais à frente você vai entender que o que não deu certo é o que não era na vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpriu em você. É verdade, quando a gente persevera, a gente vai ver a melhor escolha foi perseverar em Deus. Está na Bíblia, irmão. Olha como é bom estudar a Bíblia, não é verdade? Eu vou terminar. Aí a Bíblia vai dizer assim, João, ele está tão preocupado com o povo, que ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, olha o que é que João diz, olha como ele é pesado agora. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Sabe o que significa, irmãos? A gente guarda no nosso coração coisa boa. Quando João está dizendo isso, na verdade havia um costume naquela época não tinha hotéis, não tinha pensões. Quem hospedava as pessoas que andavam pregando a palavra, anunciando as boas novas, era o povo, que hospedava na sua casa. Domingo vem pregar um homem aqui, sábado e domingo, se hospedava na casa da minha sogra. Hoje é pastor de uma grande igreja lá no Rio Grande do Norte, pregador que prega no Brasil inteiro. Mas estava lá, comeu aquele macarrão temperado que ela faz. Você olha para o macarrão, tem metade do tomate dentro. Comeu e comia, e tinha fama de comer muito macarrão que ela preparava. Ela não era? Estou mentindo? Não estou mentindo, estou falando a verdade. Eram os crentes que hospedavam os pregadores. Mas João está dizendo assim, não hospede esses em casa. Sabe por quê, irmãos? Porque para a nossa casa a gente tem que levar coisa boa.
No nosso coração nós temos que guardar coisa boa. Aqui dá uma pregação, aqui dá uma terça-feira inteira. Quer ver uma coisa? Por exemplo, o que nós estamos levando para casa? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, olha o que a Bíblia está dizendo. Se alguém vier ter com você e não traz esta doutrina, aí diz assim: não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Lembra o que eu acabei de falar? Nós não temos parte com o inimigo em nada. O inimigo não é bonito em nada. Em nada, meu irmão. Nunca abra sua boca para dizer que o inimigo é exemplo para você em alguma coisa. Não, ele é inimigo, senão ele não tinha esse nome. Exemplo para a gente é Jesus. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo. Agora você observa, ele está dizendo, nem tão pouco saudeis, é porque a gente não tem parte em nada. Porque se você for saudar essas pessoas com a paz do Senhor, elas não vão receber a paz do Senhor. Elas não querem que vocês saúdem elas com a paz. Você já observou? Está cheio de gente em nossa volta que não é crente. Mas quando você olha para aquela pessoa e diz a paz do Senhor, a pessoa lhe respeita e diz amém, amém. Não é? Eu já fiz esse teste, eu já andei pela rua e eu faço isso diariamente. Alguém me cumprimenta, Deus abençoe, paz do Senhor, a pessoa faz amém. Recebe. Agora, se você cumprimenta o enganador com a paz do Senhor, ele diz, como eu? Paz? Comigo tem que ser o que? Ranguilose. Verdade, ele não aceita a paz. Por isso que João diz assim, nem o saudeis. Porque se você for saudar esse povo, você tem que saudar com palavrão. Você tem que saudar com um gesto que não agrada a Deus. Você tem que saudar com atitude que não é da parte do Senhor. Aí João está cuidando da igreja. Nem saudeis, nem leve para a sua casa. Porque quem leva espírito mal para casa, leva maldição. Quem leva, irmão, coisa ruim para dentro de casa, leva maldição. Você imagina, esses itinerantes que João está falando aqui, eles andavam pelas igrejas falando mal de Jesus. Você imagina, se você pega uma pessoa que fala mal de Jesus e leva para sua casa, você está levando o que para sua casa? Não é verdade? Se você, por exemplo, abre as portas da sua casa, a Bíblia diz, eu acabei de recitar o Salmo 1. Bem-aventurados o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aí você abre a porta da sua casa e faz uma roda de escarnecedor lá. Roda de escarnecedor não é só quem fala mal dos outros, também é quem fala mal dos outros, quem escarnece dos outros. Mas quer ver um exemplo de roda de escarnecedor? Está muito comum hoje em dia? Posso dizer? Digo amém. Vou dizer, estou ensinando a igreja, estou vacinando a igreja que eu amo. Uma roda de escarnecedor. Vamos tirar um final de semana sem pastor. Final de semana para gente, sem pastor, sem igreja, sem Bíblia. Final de semana nosso, onde a gente usa o que a gente quer, fala o que a gente quer, se comporta do jeito que quer. Roda de escarnecedores. Roda de escarnecedores, sabe o que é isso? Maldição. Aí João está dizendo bem assim, ó. João está dizendo, olha como João se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina aqui, está falando dessa palavra, essa doutrina, aí ele está dizendo bem assim, ó, não tenha Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Aí ele diz, se alguém vier ter convosco, não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. João está nos ensinando a ser crentes. João está nos ensinando a ser crente aqui na nossa casa. Concorda comigo? João está dizendo que tem que ser santo aqui, mas tem que ser santo no trabalho, em casa, na rua, em todo lugar. É, glória a Deus. Cadê o glória a Deus, irmão? Glória a Deus. João está nos ensinando a ser crente. É isso mesmo. Aí ele vai terminar. Aí ele diz assim, ó o versículo 11. Ele diz, veja, porque junto e sem aceita, uma resposta, está explicando. Aí ele diz, porque
quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Não é, irmão? Você está vendo como é sério isso? Quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Eu já ouvi alguém falar assim, ó, meus melhores amigos não estão na igreja. Já ouvi alguém, não sei se vocês já ouviram alguém falar isso. Meus melhores amigos estão no mundo. Eu digo, eita, esse é um exemplo de crente. Meus melhores amigos estão aqui, ó. Glória a Deus. Minha volta. Quantas vezes tu não me aconselhou? Diga aí, pode dizer. Não é verdade? Eu já fui lá no trabalho de Amarildo atribulado, sentei com ele, chorou comigo, não foi? Desse aqui também, quantas vezes me protegeu? Aquele ali, quantas vezes chorou comigo? São meus amigos, irmãos. Está lá o irmão Samuel, está ali, eu poderia citar vários, está lá Gelson, né? Eu digo que é meu menino mago, mas me ajuda muito, irmãos. Sabe quando eu estou bem e quando eu não estou. Poderia citar várias irmãs aqui, vários irmãos. Na verdade, são meus amigos. Mas, pastor, eles têm defeito. Você olha para Gelson, é muito mago. Irmão, mas é servo de Deus, irmão. Jesus me deu como amigo. Amigo perfeito, isso aqui é Jesus. Está lá, ó, Guto. Não é meu amigo, coração. Alguém vai dizer, cheio de defeito. Meu irmão amado, esse eu recebo. Sabe por quê? Sabe por que vocês são meus amigos? Eu vou dizer, receba isso aí. Não abra sua boca para dizer que seus melhores amigos estão no mundo. Não, porque no mundo você não pode saudar com a paz. Mas para os nossos amigos, a gente olha nos olhos e diz, a paz do Senhor. E ele responde lá, amém. E quando encontra com você, a paz do Senhor também. Aí estão os seus amigos. Mas tem defeito. E você não tem defeito, não, é? Não é? Você é a estrela dos brinquedos lá de Júlia. Cadê ela? Está lá embaixo. Né? É a estrela lá da Barbie, que não tem defeito, a boneca perfeita. Né? Não, irmão. Todos nós temos. Aí a Bíblia está dizendo, ó, porque quem o saúda não tem parte nas suas mais obras. Ou seja, é cúmplice. Né? Aí eu vou terminar. Aí João diz assim, eu tenho muito a escrever a vocês. Tenho muito a escrever. Mas eu não vou fazer isso. Não é? Eu quero ir ter convosco e falar boca a boca. Para que o nosso gozo, ou seja, a nossa alegria se cumpra. Né? Seja cumprida. Você vê, até nisso aqui a gente aprende. João diz assim, eu não me contento em escrever carta para vocês. Eu quero ir com vocês. Eu quero ir ter onde vocês estão. Eu quero apertar a mão de vocês. Quero olhar nos olhos. Isso não é bom, né, irmão? Você lembra domingo? Domingo eu estava aqui e fiquei observando algumas pessoas meio que isoladas na igreja. Você viu aquele hino como que o grupo de casais cantou aqui, como ficou bonito, não foi? Que cada um cantou um pedaço aqui do hino. Ficou bonito aquele negócio. A igreja deu glória a Deus. Foi um culto maravilhoso domingo, foi, irmãos? Um culto onde a gente sentiu a glória de Deus o tempo todo. Mas eu observei algumas pessoas isoladas, sentadas, de cabeça baixa. Aí eu disse assim, irmãos, tem gente aqui, ó, que veio para receber um abraço. Tem pessoas que veio receber um abraço. E isso é pela palavra, irmão, é pela verdade. João diz assim, eu amo vocês na verdade. A gente vem para a igreja adorar a Deus, mas a gente também vem rever os irmãos. A gente também vem para ter comunhão uns com os outros. Afinal, nós somos órgãos do corpo. Se o órgão não estiver ligado, morre. Dentro do corpo, morre. Aí eu disse, irmão, escolha pelo menos 4 pessoas e vá lá e aperte a mão, se possível, abraço, diga alguma coisa de Deus. No final do culto, veio uns 10 aqui me dizer, pastor, Deus sabe como eu estava nesse culto glorioso. Um culto onde a glória de Deus estava caindo, mas eu estava me sentindo só. Eu estava me sentindo como que alguém não me amasse, como que a igreja não me amasse, como se Deus não me amasse. Mas depois daquele abraço eu fui renovado. João está falando aqui, ó, irmãos, ele está dizendo assim, ó. Ele está dizendo, eu não vou me contentar em mandar carta para vocês. Eu vou ter com vocês e vou falar boca a boca. Para que o nosso gozo se cumpra. Ou seja, eu vou ver os irmãos, eu vou ter comunhão com vocês. Ó, irmãos, se tem alguém que no coração
foi plantado alguma coisa contra alguém, eu vou dizer, tire isso do seu coração. E eu vou terminar, porque agora acabou mesmo, eu vou terminar mesmo a Vera. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, vou falar uma coisa para vocês. Faz quanto tempo que você não repreende o inimigo? Eu vou ensinar para vocês. Pastor, vem pensamento ruim na sua cabeça? Claro que eu estou vivo. Vem. E o que é que o Senhor faz? Eu fecho meus olhos, Senhor, repreendo o adversário em nome de Jesus. E eu vou dizer uma coisa a você. Passa. Aleluia. Glória a Deus. Já deu vontade, pastor, do senhor não vir para a igreja? Deu. Deu vontade de eu não vir para a igreja. Já deu vontade do senhor... você sabia que incomoda algumas pessoas, não da nossa igreja, de fora. Incomoda eu ficar ali na porta abraçando os irmãos, apertando a mão dele domingo? Incomoda. E já deu vontade de eu sair de lá. Mas eu fechei os meus olhos e disse, Senhor, se isso não é da tua parte, tira do meu coração. E do nada eu esqueci disso. Fui lá para a porta, apertei a mão de todo mundo, abracei todo mundo, ri para todo mundo. Depois do culto eu lembrei da oração que eu tinha feito. Jesus simplesmente tirou e me direcionou para a porta outra vez. Jesus está aqui para renovar a nossa vida hoje. Jesus está aqui para nos vacinar. Ele nos trouxe aqui porque Ele nos ama. Jesus ama você. Não tenha dúvida do amor de Deus para com você. Jesus te ama.